Amém? Quem encontrou João capítulo 13? Amém. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos, amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que este o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus. Levantou-se da ceia, tirou suas vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, o Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto mais está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Esse primeiro momento aqui, desse contexto, todo mundo sabe que a Páscoa, ela simboliza a saída do povo do Egito, né? E eles passaram pelo Mar Vermelho. Então a Páscoa significa Pachat, ou passagem. Então eles passaram pelo mar e eles foram direto a Canaã, a terra prometida, né? Mas aí essa caminhada demorou mais ou menos 40 anos ou um pouco mais, porque Deus queria mudar a mentalidade daquele povo. O povo vinha de um contexto de escravidão e eles precisavam entender que era o povo de Deus, e por isso que nenhum sobreviveu dessa viagem, somente Josué e Caleb, que tiveram o discernimento de que estavam entrando na terra prometida. Então o contexto era esse: todos os anos eles celebravam a Páscoa para lembrar disso, mas toda a Páscoa simboliza que um cordeiro iria ser sacrificado. E é interessante que quando eles chegaram naquele lugar, e quando você chega num lugar ali para celebrar a Páscoa, sempre tem um escravo ou uma mulher para lavar os pés. E nesse dia eles chegaram lá e ficaram um na porta, fizeram uma fila lá e esperando quem ia lavar os pés dele, né? Nenhum queria entrar naquela sala sem que alguém lavasse os pés. E não tinha escravo nem tinha mulher. E o próprio Cristo olhou para aquela cena e disse: eu vou lavar os pés de vocês. Imagina só como Cristo se humilhou e desceu mais baixo ainda, para mostrar aos discípulos que o melhor caminho é o caminho da humildade. Então a gente tira uma grande lição. Cristo, o eterno Deus, aquele que é o Deus vivo na terra, aquele que desceu, o glorioso, o santo, o magnífico, o exaltado, o Emanuel, ele tinha discípulos e ele se submeteu e ele se baixou, e ele pegou e colocou a toalha na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Imagina só, eu queria ver a cara dos discípulos olhando um para o outro. Que lindo, hein? A gente poderia ter lavado os pés uns dos outros, mas a gente permitiu que o mestre lavasse os nossos pés. Por isso que Pedro ficou tão assim: não, eu não sou digno que você lave os meus pés. E aí ele disse assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele disse: então me dê um banho. Exagerado Pedro, né? E outra coisa que a gente consegue entender é que naquele meio daqueles discípulos todos tinha um que traiu Jesus, tinha outro que negou Jesus, tinha outro que não acreditou nele. Então o momento também da ceia que a gente vai viver hoje, a gente vai olhar para a nossa igreja, o corpo da igreja, e ver que nós não somos perfeitos. Tem pessoas aqui que têm alguns tipos de problemas uns com os outros, e a ceia ela gera isso, gera cura sobre o corpo de Cristo. O pão e o vinho há um poder nele sobre uma cura tanto interior como exterior sobre nós.
O momento que nós trocamos os cálices, o momento que nós celebramos e olhamos um no rosto do outro e entendemos que aquela pessoa está passando. Né? E é incrível que quando você para pensar na última ceia, todo mundo só lembra daquele quadro, né? De Leonardo da Vinci, que era aquela mesa, né? Aquele pessoal lá, e aquele saquinho de dinheiro. Aí fulano aqui é Judas, por quê? Porque tem um saquinho aqui. E outro ali que está cochichando no ouvido, a gente sabe que discípulos quem é só pela foto, né? Só que aquilo dali é uma grande mentira, não é nada daquilo. E aquele Jesus europeu que a gente assiste na Páscoa, né? Todo ano, né? Mais de 30 anos aquele filme no SBT. Aquele homenzinho magrinho, né? Jesus não tem nenhum pingo daquela aparência daquele Jesus europeu. Ele não tem os olhos azuis, ele não é louro, não tem nada disso. Ele é ali, quando você assistir ali a Copa do Catar e você começar a procurar o povo ali, é mais ou menos daquele estilo ali. Tinha um cabelo negro, ele era quase negro, né? Então era muito parecido com aquilo. E a mesa não era uma mesa posta assim. A mesa era em formato de um U. E Cristo, ele ficou meio que na cabeceira aqui, né? Aqui no final do U. E os discípulos estavam aqui. Qual é o sentido? De um olhar para a face do outro. Esse estilo da nossa igreja, tem umas cadeirinhas assim, organizadinhas, tipo escolinha, né? Não tem nada a ver com a sinagoga, porque as pessoas precisavam olhar para o rosto do outro. Isso é uma cultura já romana, né? A organização. E não tem nenhum problema. Quanto mais gente puder caber aqui, a gente vai fazer, né? Para caber, né? Mas era um formato de U. Então, uns olhavam para o outro. E eles tinham acesso à comida e ao pão e ao vinho. E Jesus partiu e deu aos discípulos. Então, era tudo aqui um olhando. E eles sentavam no chão. Não existia cadeira. Então, você para pensar que João, ele estava sentado, Jesus estava sentado. E João estava sentado também aqui ao lado dele. E a cabeça de João estava colada com o peito de Jesus. Ou seja, ele está quase deitado em cima de Jesus. Para você ver o nível de intimidade que os discípulos tinham com o outro. E é outra característica que nós precisamos aprender como igreja. Nós precisamos ter um nível de amizade, de intimidade, para a gente entender como honra o coração do outro. A ceia também nos leva a pensar sobre isso. Sobre o que o mundo está passando, sobre a necessidade dele. E assim, eu sinto muita falta ainda, que eu ainda não tenho esse nível de intimidade com os irmãos ainda. Mas creio que ao longo do tempo a gente vai criando mais amizade, eu tenho mais amizade com uns do que com outros, né? Eu já vou mais na casa de uns e não tem problema, porque isso é uma construção. Toda intimidade forçada, ela não é uma intimidade boa, né? A gente começa a parar para pensar que toda vez que você é forçado a ter intimidade com uma pessoa, isso não é algo bom, é algo ruim, né? E aí a gente tem que construir isso. Então esse momento da ceia é para você pensar sobre a humildade de Cristo, de submeter, a lavar os pés dos discípulos. Ele estava no meio de um povo que não era perfeito, era um povo, homens que traíam, homens que iam negar ele, homens que iam se escandalizar, homens que depois que ele partiu, iam desistir de tudo que tinha construído ao longo dos 3 anos e meio do ministério de Jesus. Mas Cristo diz assim, que ele amou, né, lá no capítulo, versículo 1, amou-os até o fim. Então, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai confiara todas as suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus. Então existia um propósito naquilo tudo. Cristo queria marcar os discípulos de uma forma tal que eles nunca mais fossem os mesmos. E outro ponto que nós entendemos nessa manhã: nós precisamos ter uma vida de imprimir Cristo nas pessoas. Esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo. Claro que nós vamos buscar ter coisas, construir uma carreira profissional. Claro que nós vamos ter tudo isso, até porque os nossos filhos dependem disso. Depois que eu entendi sobre isso, eu era um cara assim tinha muito problema com dinheiro, porque eu pensava que eu ia ser um cara muito soberbo, se eu tivesse muito dinheiro, ia esquecer de Jesus. Mas depois que eu entendi que os meus filhos, a minha família depende daquilo que eu construo, daquilo que eu trabalho, aí eu disse, não, agora eu vou começar a mudar aqui, né? E isso tudo foi na pandemia. Eu disse, poxa vida, eu não posso colocar meus filhos em necessidade. A minha esposa,
ela quis casar comigo, mas eu não posso proporcionar uma vida difícil para ela, e nem para os meus filhos. Principalmente esse que não pediram para nascer, né? Foi o Senhor que nos confiou. Então eu preciso trabalhar. Então eu tinha um problema muito grande com o dinheiro. Mas hoje eu entendo que isso faz parte, né, da nossa vida. Então eu tinha esse contexto todo aí de continuar esse processo. Então o nosso propósito mesmo como irmãos, como cristãos, é imprimir Cristo na vida dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, da nossa sociedade. Busque sua carreira, busque ter suas finanças, mas não esqueça do foco principal, que é apresentar a Cristo a todos. Amém? Então vamos continuando aqui o texto, lá no versículo 12 assim, ó. Lá no versículo 12 ele diz assim: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa e perguntou: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou, ele disse. Ora, se eu sou, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis que estas coisas bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, criais que eu sou. Ele está falando sobre Judas. E essa palavra que ele está falando aqui, recitando, ele está lá no Salmo 41. Se você puder abrir aí, no Salmo 41, versículo 9, diz assim, ó, bem rapidinho. Porque a palavra ela é completa, né? E uma passagem, como assim o pastor Helder falou no começo, uma coisa que foi falada há muito tempo atrás se cumpre depois. Lá no versículo 41 ele diz assim, ó: bem-aventurados ao que acode ao necessitado, o Senhor livra do dia mau. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a destruição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito de enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. Tu, disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falaram mal de mim. Quando morrerá, ele perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando seu coração de malícia e saindo, e disse que fala. De mim rosnam a uma todos os que odeiam, engrenam males contra mim, dizendo: pestes malignas deu nele, e caí na cama, e já não há de levantar-se. Até o amigo íntimo, a quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Ele estava descrevendo aqui o próprio Judas Iscariotes, que estava lá com ele e tramou contra ele. E eu vi um filme uma vez, que entender, esse filme descreve bem o que Judas estava passando. Judas, assim como Pedro e alguns outros zelotes, esperavam que Cristo criasse uma grande revolução, né? Fosse ali fazer aquela guerra ali contra o sistema. E Cristo disse assim: a minha missão aqui é morrer pelos que são meus. E Cristo veio e cumpriu tudo isso. Porque a partir de Adão veio o pecado ao mundo, e Cristo, a partir de Cristo veio toda a libertação, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente precisa entender de uma vez por todas que Cristo morreu para nos salvar. Ele não veio criar uma revolução, mas chegará o dia que ele virá. E aí lá em Isaías ele fala que ele virá com um cetro de ferro e ele vai esmagar todas as nações que foram contra ele. E eu fico pensando, às vezes a gente fica vendo as políticas aí, as pessoas se ofendendo umas com as outras por coisas mínimas, né? Eu vi uma menina querendo lutar contra o racismo, buscando nas marcas de produtos coisas que falavam de negro, né? Para poder lutar contra isso.
Tipo, tem um biscoito chamado negresco, né? Aí ela queria mudar o nome do biscoito de negresco, porque fala de negro. E ela estava querendo essas guerras. E eu disse assim, quando Cristo vier com cetro de ferro, e aquelas pessoas que não submeteram às suas leis, eles esmagarão. Diz lá em Isaías que, é assim, né? O texto diz assim, quem é aquele que vem com roupas manchadas, como se estivesse pisando no lagar? Ou seja, estava toda espirrada de um vermelho, né? Estava pisando no lagar aqui, ó. Aí ele disse, isso aqui não é uva não, gente. Isso aqui é o sangue dos meus inimigos. Ele pisou neles, literalmente. E a roupa ficou toda manchada de sangue. E as pessoas falam assim, Deus é amor, Ele é amor, Ele é o puro amor. Ele é tanto amor que Ele precisa exercer a justiça. Lá em Isaías fala que Ele se agradou em esmagar Jesus. Imagina só, quando Adão caiu, veio o pecado ao mundo, Deus ele precisava que houvesse justiça sobre aquele pecado que Adão cometeu. E aí a humanidade passou por muitas coisas até chegar a Jesus. E aí Cristo foi moído naquele momento. Foi chicoteado, humilhado. E a palavra de Deus diz que ele se agradou daquilo. Ele recebeu aquela oferta. Então a gente precisa entender e conhecer o nosso Deus que nós servimos. Outra coisa que é interessante é que nós não escolhemos a Ele que nos escolheu. Então nós precisamos submeter à vontade dele, como filhos. Amém? Vamos para frente. Então quando as pessoas vêm e ficam ofendidinhas com as coisas, eu fico, meu Deus, uma cabecinha dessa, pensando besteira, começa a focar no Cristo querido. Ai, porque pisou no meu pé. Aí eu fico só olhando de longe. Vai dar certo. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus lá no 21. O Espírito afirmou, em verdade vos digo que eu dentro de vós trairá. Então os discípulos olharam uns aos outros sem saber quem ele se referia. Ora, ali estava chegando a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse Simão Pedro fez o sinal, perguntando, se refere a ele? Se refere a ele? Então, aquele discípulo reclinando sobre o peito de Jesus perguntou, Senhor, quem é? João perguntou. Jesus disse, é aquele quem lhe der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, os filhos de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu que o fim dissera isto, pois com Judas era quem trazia a bolsa. Pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos à festa, ou lhe ordenara que de alguma coisa desse aos pobres. E tendo recebido o bocado, saiu ali, e era noite. Imagina só, ele falou assim, João, vou te dar a dica aqui, o cara que eu molhar aqui o pão e der, ele vai me trair. Aí ele fez isso, olhou o pão, toma Judas, come o pão. E aí Judas, aí disse assim, vai, faz o que tu tem de fazer. E aquelas 30 moedinhas de prata, trouxe a condenação para Judas, e aí onde tudo aconteceu. E aí todo mundo sabe da história, que Jesus foi preso, e aí ele fala lá que quando Jesus estava lá, no canto orando, e quando chegou os soldados romanos junto com os sacerdotes, para prender Jesus, aí Judas foi lá e deu um beijo em Jesus, e aí Jesus disse, é com um beijo que traz o Filho do Homem, né? Por que ele deu o beijo? Porque Cristo estava tão parecido com os discípulos que alguém precisava se destacar. Aquele que eu beijar, ele não andava com roupa de pompas, ninguém sabia que ele era o Cristo, mas quando você olhava para um fariseu, você sabia que era um fariseu, porque ele tinha roupa bonita, tinha um chapéu bonito, era todo pomposo. Mas Cristo era tão parecido com os discípulos que teve que se destacar com um beijo. E aí foi quando o povo pegou no braço de Jesus, aí Pedro puxou na espada e cortou a orelha de Malco, né? Que era um aluno dos fariseus lá, estudante da lei. Ele não era um soldado, viu gente? Todo mundo pensa que era um soldado. Todo mundo fala, aí cortou a orelha do soldado. Não era um soldado. Todo mundo interpreta muita coisa dentro da Bíblia. Quantos reis que foram na manjedoura de Jesus? Todo mundo diz 3 reis, né? Não são 3 reis. Foram 3 presentes, mas eles tinham vários, né?
A gente não quer ler as entrelinhas. E aí ele cortou a orelha, aí quando começou tudo. E ele foi preso, ele foi humilhado, e ele foi levado à cruz. Foi chicoteado. E aí naquele momento da cruz, antes dele, eu queria até ler com vocês sobre isso. Antes dele ser crucificado ali, antes dele ser morto na crucificação, lá em Mateus, capítulo 27, quero que você abra aí bem rapidinho. Quero falar sobre a crucificação de Cristo. Amém? Só para você dar conta. Ele estava carregando a cruz. Quem lembra do Cirineu? Que foi ajudar Jesus. Ele carregando a cruz ali, ó. Aí o soldado pegou um Cirineu chamado Simão, né? O Cirineu. E quem não sabe, o Cirineu é um africano de Cirene. Ele não pertencia ao povo de Deus ali. Ele aprendeu sobre as coisas de Israel e toda Páscoa ele ia sacrificar lá junto com o povo. Sabia disso? E alguns estudiosos falam que tudo começou, o estopim de toda a África ser discipulada foi a visita da rainha de Sabá com Salomão, que ela viu toda aquela plenitude, toda aquela glória. Ela disse: o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E aí houve um discipulado lá em Cirene, lá na África, e esse cara vinha. E o costume da época era você vir todo de branco, todo lindão, para quando você fosse sacrificar o seu cordeiro lá, aquele sangue viesse sobre você. E aí você ficava todo sujo de sangue, mostrando toda a gente que você tinha sacrificado, os seus pecados foram perdoados. Por isso que há a tradição nas igrejas de as pessoas irem de branco na ceia, né? Às vezes a gente vai de branco, eu já estou mais diferenciado. Mas existe isso, porque as pessoas precisavam ver que você foi perdoado. E aí imagina só, Cristo carregando a cruz pesada ali, e aí o soldado pegando a orelha lá do Cirineu, vai lá. Ele estava todo branco, bem limpinho, ele estava todo sujo de sangue. Imagina só ele colocando lá, e aí ele ficou todo ensanguentado. Só que ele não ficou ensanguentado com o sangue de um cordeiro animal. Ele ficou ensanguentado com o sangue de Jesus. E ele foi marcado naquele momento. E é tão forte, se você ler a Bíblia lá, você vai ver que os filhos dele se tornaram apóstolos de Jesus. Se tornaram discípulos de Jesus. E ele carregou e ele foi todo manchado, né? Lá no 32 fala assim: ao sair encontraram um Cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram de beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois que o crucificaram, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, os guardavam. Por cima da sua cabeça puseram uma escrita com a acusação: este é Jesus, o Filho dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemaram dele, e meneando a cabeça, dizendo: ó tu que destrói o santuário em 3 dias, o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Escarneceram dele. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões escarneceram e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque diz: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também aos ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabachthani,
O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E eu quero que você abra em Salmo 22. Quem encontrou, diga amém? O Salmo é bem fácil de abrir, né? É a continuação dessa história aqui, que a gente acabou de ler. Diz assim, ó: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se achavam longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram em os livrar-se, a ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livrou ele, salve, pois nele tem prazer. Contudo, tu és a quem me fazes nascer e me preservares. Estando eu ainda no seio da minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Contra mim abrem a boca, como faz um leão, despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos desconjuntaram. O meu coração fez-se como a cera, derreteu dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Vamos dar uma pausa aqui. Cristo estava descrevendo, aqui a palavra de Davi estava descrevendo todo o que Cristo estava passando lá na frente. Como é que Davi escreve um salmo há muito tempo atrás e se cumpre lá na frente, né? Um livro de revelação muito forte. Ele diz assim, ó: as pessoas zombam de mim, com língua frouxa blasfemam contra mim, falam de mim. E ele diz assim, ó: a minha boca é como se estivesse presa. Cristo apanhou tanto, que a sua face ficou desfigurada. Quem assistiu aquele filme lá do Mel Gibson percebe mais ou menos como é que foi. E a língua dele estava tão inchada de tanto apanhar que ele não conseguia falar. E no momento da crucificação todo mundo sabe que ele estava pregado nos pés e nas mãos, e o corpo dele pesava e ele não conseguia respirar. Então imagina só, você ser esticado ao máximo, sangrando, com suas costas totalmente abertas, dilaceradas, porque os chicotes dos romanos ele tinham pontas de ossos. Quando ele batiam, ele puxava e saía a lasca das costas de Jesus. Pedaços das suas costas saídas, né? Saíam, e ele estava crucificado, e ele estava de pendurado aqui, e ele não conseguia nem respirar direito. E quando ele puxava aqui, ó, um pouco o braço para falar algo, era: perdoa, Senhor. Ele não sabe o que faz. A única preocupação do mestre era cumprir aquilo que o Pai desejava. E naquele momento tão difícil, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que veio no mundo e derramou tão grande amor por toda a humanidade estava sendo humilhado. E às vezes a gente fica se sentindo injustiçado por algumas coisas, e às vezes a gente passa dias e dias chateados porque ouviu alguma coisa, e a gente esquece que o mestre passou muita coisa por nós, que não somos merecedores de nada. É nessa manhã que nós devemos pensar sobre o sacrifício de Jesus. E lá no 16 fala assim, ó: cães me cercam, sucia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando a mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, tua força apressa-te em socorrer-me.
Livre a minha alma da espada, das presas do cão, a minha vida. Salva-me dos falsos do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o. Vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, de grande congregação cumprirei os meus votos, na presença dos que eu temo. Quando ele fala, irmãos, imagina só Cristo sendo crucificado, as pessoas humilhando, o mundo espiritual foi aberto ali para Jesus. Então você vai ver que um pedaço do texto aqui que ele fala, todos de Bazã me cercaram, né? Coisa que a gente não consegue compreender, mas ele estava vendo todo o espiritual. Imagina só como estava todo o império das trevas no momento de Cristo sendo crucificado. Eles estavam tipo Copa do Brasil, Copa do Mundo e o Brasil fazendo gol, todos comemorando, todos escarnecendo. Imagina tantos demônios olhando para Cristo e dizendo assim, ó, nós vencemos, escarnecendo dele. Então tudo aquilo estava sendo aberto para Jesus no espiritual, e ele estava vendo aquele que ele amou, o negando, aquele que ele amou e se dedicou a sua vida, o traindo. Ele olhou para nós no futuro, ele olhou para esse momento aqui, e ele viu a gente aqui, nesse momento aqui, nesse culto, e ele dizendo assim, vai valer a pena, vai valer a pena fazer tudo isso, para que eu e você estivéssemos aqui nessa manhã. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos escolheu e nos atraiu a este lugar, para nos falar que nos ama, e que todo o sacrifício que Ele fez valeu a pena. Os sofredores não querem, 26, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que buscam, vivam para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a sua vida. A posteridade o servirá, facear o Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo há de nascer contramão que foi com o que ele fez. Então, a gente tem uma missão de cumprir o propósito do Senhor, que morreu naquela cruz. E depois de tudo isso, irmão, quando ele deu o último suspiro e ele disse, Pai, entrego a ti o meu espírito, ele foi morto. E desceram Jesus daquela cruz e colocaram o corpo dele aqui no chão. Eu acredito que o diabo e seus demônios ficaram rodeando o corpo de Jesus. E aí, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E a minha pergunta é, Jesus Cristo tinha pecado? E como é que mataram uma pessoa inocente? Como é que ele recebeu um salário de uma coisa que ele nunca praticou? Foi o maior golpe de mestre que Cristo deu a todo o universo. Então a morte, pessoa, olhou para Cristo e foi conferir, e olhou nos olhos de Cristo e disse, esse não tem pecado. Como é que nós matamos uma pessoa que não tem pecado? E aí Cristo se levantou com toda a sua autoridade. E ele pegou a chave e foi e resgatou a todos. E a salvação foi completa a partir da morte de Cristo. E mais uma vez o diabo foi derrotado. Eu imagino, irmãos, que quando Cristo vier, na sua última vinda, na sua segunda última vinda, não vão ter 3 voltas. Se você acredita que Jesus vai voltar 3 vezes, eu quero te pedir perdão e dizer que não. Quando ele vier com seu cetro de justiça, e ele estabeleceu o seu reino,
e tudo começar a ser o propósito que Cristo queria desde o início, que Deus queria desde o início. Nós vamos o conhecer na plenitude. Isso que deve nos motivar. Isso que deve ser aquilo que faz nos caminhar todos os dias. E eu digo para você, irmãos, a partir dos anos que vão vir, as coisas vão ficar um pouco mais difíceis. E a gente vai passar por mais injustiças. Eu quero que essa mensagem fique gravada na sua memória. Todas as vezes que você se sentir injustiçado, tenha plena convicção que Cristo passou injustiça muito maior do que já passou na sua vida. E a gente tem que fazer assim, engolir o choro e seguir para frente. Vai chegar momentos que a gente vai ter que amar o Senhor acima de todas as coisas, que o nosso coração vai ter que se motivar a partir de nós mesmos. A gente vai olhar para uma direita, vai olhar para a esquerda, vai procurar um amigo para conversar e não vai ter. A gente vai ter momentos de solidão e nós vamos nos lembrar. Cristo passou por isso. Cristo foi o exemplo quando lavou os pés dos discípulos. E Cristo está sendo um exemplo para nós todos os dias, para que nós não venhamos esquecer dele, nem do que ele passou. O Evangelho, ele quer nos formar pequenos cristãos, aqueles que estão fortes o suficiente para suportar as diversidades da vida. E eu te pergunto, a partir de amanhã, quando as coisas começarem a acontecer e você começar a se chatear com as coisas, o que você vai fazer? Você vai se comportar como um menino mimado? Ou você vai se comportar como um homem ou como uma mulher de Deus e vai dizer assim: isso aí não é nada. Ele diz: jovem, já venceste o maligno. Quem aqui é velho? Ninguém aqui é velho, todo mundo é jovem. E o Senhor já declarou sobre nós que nós vamos vencer tudo isso a partir dele. Agora, Rafael, eu preciso correr isso sozinho? Não. Você tem acesso a ele. O pessoal querendo tirar foto com o Neymar lá na Copa. O pessoal querendo ir para catar feijão. O pessoal querendo fazer as coisas, né, para agradar o homem. E a gente tem livre acesso com o soberano Deus a partir do fechamento de uma porta, dobrado de joelho na frente de uma cama. Não somente ali, mas aqui agora. Nós podemos invocar o nome dele e adorar e saber que ele é um Deus que corresponde ao nosso coração e nós o sentimos e nós o abraçamos e podemos ficar com ele. Eu queria que a gente começasse a pensar sobre isso. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos nessa manhã e ficar de pé. Enquanto a gente canta uma canção aqui bem rapidinho, eu queria incentivar você a pensar sobre ele nessa manhã.